Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 6º episódio do podcast CND. Mas afinal, o que é CND? Café com Negócios e Direito. Pois não há nada mais gostoso do que tomar um cafezinho quentinho junto com as pessoas que a gente gosta de trabalhar, falando sobre negócios e direito. Não é, Alan? É verdade, Adriana. Seja muito bem-vinda, a nossa convidada. Obrigada. Olá, Adriana. Olá a toda a nossa audiência. Olá. Eu quero, além de dar as boas-vindas, eu quero ter o privilégio de apresentar o currículo da nossa convidada, Daiane Udry. Daiane Udry, fique muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Gente, eu preciso ler, porque é um currículo de peso. Então, vamos lá. Ela é doutora pela Universidade Católica de Lisboa, membro associada da Babel Blockchains and Artificial Intelligence for Business, Economics and Law, da Universidade de Firenze e da FGV São Paulo. Ela é coordenadora da pós-graduação em Blockchain e Direito dos Criptoativos da SMAF Paraná. Tem mais. Ela é professora convidada em inúmeros cursos de pós-graduações, membro da Comissão de Direito Digital da OAB Paraná, é palestrante, procuradora, e uma baita palestrante, hein? A gente conhece as palestras, procuradora do Estado e autora, dentre outros, do livro Blockchain, Tokens e Criptomoedas, Análise Jurídica. Seja muito bem-vinda, Daiane Udry. Obrigada. Eu brinco que eu comecei com 15 anos, tá? Para construir tudo isso? Não, brincadeiras à parte, é que eu sou uma baita uma curiosa, né? E a Sensacional. curiosidade foi me levando e eu preciso de disciplina. E a disciplina tem que ter foco, tem que ter meta, tem que fazer isso. Então, eu acho que eu entro nisso tentando aí endereçar essa minha falta de talvez, disciplina. Mas agora eu tô trabalhando nisso há alguns anos, estamos melhorando esse ponto. Parabéns pelo currículo. Obrigada. Eu até diria que começou antes dos 15, né? Pelo tamanho do currículo, né? Ai, amiga. Né? Eu olhei para ela, tava com uma carinha assim, sabe, Alan? Não sei, a gente fica constrangido, né? Quando começam a falar da gente, né? A gente não é acostumada, mas a gente deveria, né? Falar, aqui, ó, esse livro aqui mesmo, fui eu que escrevi. Escrevi enquanto estava escrevendo a tese de doutorado, porque eu coordenei. Tudo começou, acho que é legal. Tudo começou por um acaso, li sobre Bitcoin, escrevi um artigo que foi publicado no Valor. Aí, nisso, o presidente da comissão, na época de inovação e gestão da OAB, me chamou para coordenar um grupo de estudos, isso em 2017, 2018, na OAB Paraná. E dali eu comecei a aprofundar os estudos nesse assunto. E aí eu vi que não tinha nenhuma obra sistematizada em português. Falei, então deixa eu fazer isso. E aí eu pausei a tese, fiz o livro e voltei para a tese depois. Óbvio que com os percalços, Covid no meio do caminho, atraso para poder produzir, mas no final deu tudo certo. Então, assim, fico muito feliz, né, com essa obra. Estou trabalhando agora na 2ª edição. Uau! Em breve teremos aí uma obra atualizada e é isso, gente. Até mostra melhor, assim. Mostro. Esse é o livrinho roxo, que é conhecido como livro roxo. Então, esse aqui é o livro. O público é voltado para o público jurídico, mas é uma leitura, acho que, bem tranquila para quem quiser ter uma boa noção aí de como é que funciona e quais são as implicações para o direito. Então, feito meu merchan, né? É referência. Imagina, Esse livro é referência mesmo, gente. Obrigada. Com certeza. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Conheço a Dai há bastante tempo, né? Me ajudou em algumas... Desde os 15 também. Desde os 15. Então, assim, a gente tem essa proximidade. E eu gosto quando você conta... Antes da gente entrar os pormenores aqui no tema do 6º episódio, que é blockchain, né? Que, assim, a gente até esqueceu de falar qual que é o tema do episódio, né? Mas eu gosto Vamos falar de tricô. Gosto quando você fala assim... Porque meu pai falava que eu sou a engenheirinha dele. Eu adoro quando você fala isso. É verdade. As pessoas não entendem como uma pessoa do direito também pode gostar tanto de tecnologia. Então, assim, isso tem história de vida, porque no fundo a gente é uma construção de um monte de coisas na nossa vida, de um monte de influências. E meu pai definitivamente ele é uma pessoa muito importante, né, dentro da minha formação como pessoa e como profissional. Minha mãe também, obviamente, mas eu tive sempre esse olhar para as áreas de ciências exatas. Uma outra coisa que eu acho que isso nem você sabe. Na época que eu fiz vestibular, eu fiz Federal do Paraná. Era aquela época,
Aqui eu já denuncio minha idade. De somatória, lembra que você tinha que somar as alternativas? Se você somasse uma errada, você ia perder toda a questão? Ah, é verdade. Não sei se vocês lembram dessa Aham. metodologia, Sim, era disso. sim. A minha maior nota no vestibular foi matemática, pro direito. Eu só não gabaritei a prova de matemática do vestibular por uma alternativa. Tudo isso para dizer que eu não fui engenheira, porque meu pai tinha certeza que eu seria engenheira, porque eu gosto de falar. Gosto de conversar. E eu não me imaginava numa sala cheia de engenheiros sem conseguir conversar. Olha o preconceito horrível, porque hoje eu acho que engenheiro é tão, assim, são pessoas tão geniais, eu admiro, eu falo, gente, É verdade. talvez eu não teria, talvez a capacidade hoje. Então, eu Aham. falo que eu falo que eu encontrei engenharia no direito aqui. Então, eu tenho um pai que ele é desenvolvedor de softwares, é empresário. Então, eu cresci no ambiente de tecnologia desde muito cedo, né? Então, eu frequentava CPDs, que denuncia de novo a minha idade. E hoje ele já trabalhou com projetos de Big Data, de inteligência artificial. Então, Uau. eu sempre pude trocar muito com ele na construção, até sobre um pouquinho sobre blockchain. Eu, inclusive, que ele trouxe para ele estudar, dar uma olhada. Então, é muito legal. Então, eu acho que sim, eu sou uma engenheira travestida de advogada, mas no fundo eu amo o que eu faço. Eu adoro o direito também, porque o direito é uma engenharia de como você estrutura as normas. Se tem o pensamento sistemático, é muito é um diferencial, eu diria, Sim. hoje para a construção, ainda mais o novo direito, que é um Vocês viram- direito diferente. Vocês viram agora o termo que estão usando? De engenharia jurídica? Sim. É a união, né, do profissional de desenvolvedor de software com o direito. Sim. Com certeza. E nós trabalhamos em alguns projetos, né? Na minha empresa de tecnologia, sempre com a norma, né? Seguindo toda a plataforma de como vai funcionar, direitos autorais, tudo isso. Então, é uma junção. Não pode existir um produto de tecnologia sem obedecer o direito. A gente sabe que o direito está sempre correndo atrás da tecnologia, né? Que a tecnologia está há anos-luz trabalhando, inovando. Agora a gente está falando de inteligência artificial e o direito está, aos poucos, sendo moldado para isso, né? Mas você, com certeza, pegou o ponto sistemático bem certinho, né? Que é a questão, que tudo está interligado. Super. Acredito perfeitamente. Bom, posso aprofundar um pouquinho mais aqui no nosso tema? Então, já que a gente está falando de blockchain, tokens e criptomoedas, que é o seu livro, né? Você acredita, né? Uma das perguntas aqui dos nossos ouvintes antes da conversa você acredita que novos negócios foram impulsionados através do surgimento da tecnologia blockchain e como que isso vem sendo aplicado no dia a dia e como você, como procuradora do Estado e como entusiasta e estudante e também consultora na área de blockchain, tem visto toda essa movimentação? Tá, então um disclaimer aqui, eu tô na pessoa física, a Daiana, Sim. né? Perfeito. Então, como alguém que está imersa nesse ecossistema mesmo. Eu acho que a gente tem que desfazer alguns mitos, tá? Eu acho que um primeiro ponto é entender que toda tecnologia é um instrumento. É um instrumento que vai otimizar um monte de coisas. Só que é uma tecnologia que, ao meu ver, ela é tão impactante e óbvio que conformada com IA, com inteligência artificial, vai ser muito disruptiva do ponto de vista de modelos de negócio. Mas, voltando para a blockchain, qual que é o grande ponto que eu acho que é importante ter em mente? Nós estamos falando da construção de uma infraestrutura para adaptar a economia que ainda está numa lógica analógica para uma lógica digital. Vou dar um exemplo que talvez fique mais claro o que eu estou falando. Hoje, todos nós não podemos sair de casa sem esses aparelhinhos. Assim, Verdade. cenário de morte. Eu passei por uma situação de férias em que eu tive um acidente, meu celular caiu nas galerias fluviais, eu fiquei sem celular e eu não conseguia nem movimentar dinheiro da minha conta. Ali, nunca o termo tecnodependência ficou tão claro na minha cabeça. Nós somos dependentes da tecnologia. Nós o tempo todo, conversando por celular ou por meio de uma infraestrutura digital, trocando informações, dados o tempo todo. Só que se a gente olhar para a economia, e o Brasil é uma vanguarda nisso, tá? Antes do Pix, a gente não conseguia fazer transferência de valores no final de semana.
Hoje, nesse momento, agora, que nós estamos gravando o podcast início da noite, se eu quisesse comprar uma ação na Bolsa de Valores, eu não consigo porque o pregão já está fechado. Uhum. Então, quando a gente começa a entender e olhar que nós somos uma sociedade que está o tempo todo interligada, global, trocando informações, dados, e de outro lado, a economia ela não tem essa mesma lógica, e aí a gente olha para a lógica do blockchain, o que a gente está começando a ver? A construção de uma infraestrutura econômica para trazer a ideia de troca de informações para a ideia de troca de valor. Uhum. Então, a mesma forma que a internet impactou a forma como nós nos relacionamos, trocando informações e dados, nós começamos a ver troca de valor na economia. E quando você entende isso, você entendeu tudo. Que você vê que o ponto não é... Vai mudar os negócios? Vai mudando. E vai trazendo eficiência. Só que, no fundo, é a lógica dos negócios estão mudando. Uhum. E quanto antes vocês começarem a entender e olhando para o cenário de vocês, como isso vai impactar, tentem fazer o exercício de como é que isso vai impactar o meu negócio. Uhum. Se eu tornando uma lógica digital. Exemplo, rendimentos hoje, parte financeira. Hoje nós temos um pagamento de dividendos por mês. Por quê? Porque era a lógica do mundo analógico. Uhum. Com a digital, por que eu não posso receber rendimentos segundo a segundo, milésimo de segundo a milésimo de segundo? Então, é esse raciocínio que eu faço. Então, como eu falo que se vai impactar, mas muito. É a lógica que está sendo invertida. Essa velocidade que você comenta da blockchain me impressiona sempre vai me impressionar. E aí eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar o seguinte, né? Blockchain. Bloquinhos, né? Chain encadeamento. E eu já vi alguns materiais, né? Da Dayana e ela é muito didática. A Dayana, como professora, você é muito didática. Você já fez desenhos que mostram como é que esse encadeamento funciona. E a preocupação de todo mundo hoje é segurança. Como é que funciona isso? Uhum. Você consegue traduzir, Dayana, para todo mundo entender como é que a gente pode fazer as pessoas entenderem que a blockchain é imutável, Uhum. que ela traz segurança, que as pessoas podem confiar que ninguém... Eu ouvi dizer, vou colocar um parênteses aqui, eu Tá. ouvi dizer que se a pessoa tivesse acesso, por exemplo, a um computador quântico, ela poderia até provocar alguma mudança. Tem fundamento isso? É boato? Como é que funciona? Não tem fundamento. Óbvio que a criptografia está sendo evoluída para olhar essa evolução. Aham. Porque a criptografia é um dos componentes, né, que garante a segurança. Assim, quando a gente fala de blockchain, que é esse encadeamento, a gente tem que pensar, no fundo, a blockchain ela é uma espécie de DLT, que é Distributed Ledger Technology. A blockchain é uma DLT. O que é a DLT? Pense o seguinte, como é que a gente faz trocas de valores hoje entre as pessoas? A gente precisa de alguém de confiança para fazer a contabilidade, falando, olha... tantos reaisinhos saíram da conta da Dayana e foram para a conta da Adriana. Correto? Uhum. Porque dentro de uma ideia de economia, o valor, ele é importante você não ser duplicado. Então, eu tenho que saber a origem daquilo, porque eu tenho a questão da ideia de dar valor, porque é escasso, e saber de onde saiu, para onde chegou. Nós precisamos disso. Uhum. Então, eu tenho que ter hoje, dentro de uma economia tradicional e analógica, o banco A, por exemplo, onde a Dayana tem a conta, vai fazer a contabilidade, ou seja, a escrituração de que a Dayana mandou uma ordem de pagamento para a conta da Adriana. Então, se a Dayana tinha R$100 na conta, mandou 50 para a Adriana, vai fazer a contabilidade atualizando, olha, esse valor que estava em circulação na economia, que estava na conta da Dayana, agora não está mais na conta da Dayana, está na conta da Adriana. Então, ela vai colocar esse banco A 50 na Dayana, atualizou. Por outro lado, o banco, que é o outro intermediário, vai falar realmente, a Adriana tem conta aqui, tem 150, a Dayana mandou 50, agora a Adriana, que é muito mais rica do que eu, está com 200 na conta dela. Essa ideia de contabilização dos valores em circulação na economia é algo importante, que dentro de uma lógica analógica, quem faz isso são os intermediários de confiança. Então, pensa em instituições financeiras, os cartórios, entre outros instituições que têm a garantia e a gente tem a confiança de que vão estar fazendo esses registros de forma adequada, ok? Uhum. Quando nós pensamos em blockchain, a blockchain ela vem substituir esses intermediários no sentido de agora eu tenho várias pessoas podendo atualizar essa contabilidade desses valores em circulação por vários pontos. Então, nesse caso hipotético, é como se... vamos supor que a conta da Dayana, que fosse uma carteira, tá
né, tem ali uma referência digital, a conta da Adriana também tem uma referência digital, e os valorzinhos também tudo são digitais. Então, nesta lógica, ao invés de a Dayana emitir uma ordem para a agente de confiança, para ele atualizar a contabilidade, que é só dos clientes dele, para daí ele se comunicar com o intermediário da Adriana, para o intermediário de confiança que está a conta da Adriana, atualizar, e só dentro do cercadinho dos clientes dela, é como se a Dayana falasse, estou mandando uma ordem de pagamento para a Adriana. Como todo mundo está na rede, todo mundo está vendo tudo o que está acontecendo, a maioria da rede, validando, transferir o valor, não tem intermediário aqui. Uhum. É como se o sistema, a blockchain, ela realmente fizesse o papel de um contabilizador de todas as trocas de valores, só que eu consigo fazer inputs descentralizados, cada um é um ponto da rede que pode estar trazendo a informação. E como é que eu garanto que aquilo é verdadeiro? Porque como todo mundo, em tese, tem acesso às informações, uma vez que houve uma votação, vamos dizer, da maioria da rede, fala, olha, realmente a informação é fidedigna, pode transferir. Então, é essa a ideia. A ideia da blockchain nada mais é do que um grande livro, razão. É isso. Esse podcast é uma aula. Não, com certeza, é uma aula. Eu, falando do seu pai, né? Agora eu vou falar um pouquinho do meu, né? Meu pai é contador. Sempre eu falo, né? O que você espera da rede blockchain, né? Como que a gente desenharia, né? E agora você falou do livro Razão, né? Livro Razão da contabilidade. E eu gosto de pegar também o exemplo da questão da transparência que a blockchain permite. Exatamente. Né? Então, trazendo a contabilidade, o livro Razão, mas também temos o livro Caixa, para dar um exemplo, né? Meu pai é lá eu vou contar a idade dele, não a minha. Então, na época, minha avó falava assim, ele aguarda livros, né? Então, na época, lá em 1970, na máquina de escrever, né? O que acontecia? Conta caixa. Colocava lá, conta caixa, R$10, né? E aí, fazia todo o lançamento e, no final, no método das partidas dobradas, não batia. Por quê? Porque a conta caixa não era R$10, a conta caixa era R$100. Sei lá qual que era a moeda da época, não me lembro agora, né? Cruzado, sei lá. Talvez. Depois a gente pesquisa a título de curiosidade, mas vamos falar vamos continuar falando em reais, só para exemplificar. Então, chegou lá, não bateu. Aí, o que na época da máquina de escrever se fazia? Uma nota de rodapé, conta caixa, leia-se R$100. Esse é o princípio da transparência que a blockchain pode nos passar. Uhum. Por quê? Porque a partir do momento que ele é um livro razão, de que toda a informação ela é validada por um sistema, pela rede, né? Pela maioria, como você mesmo falou, ela está lançada. Agora, eu não consigo desfazer todo o processo para lá e apagar o 10 que eu lancei e colocar 100. Exatamente. Não, eu vou ter que fazer uma nota de rodapé. Isso traz transparência. Você consegue fazer a rastreabilidade de todas as informações. Exato. Por isso que é a cadeia de blocos, porque é uma forma de como que você vai organizar os dados. É isso. Então, um dado aqui conectado com o outro, que às vezes vai retificar o que estava no bloco anterior, mas você não consegue apagar o que estava. Uhum. E isso garante a transparência e a imutabilidade. Não é que seja impossível. Se a maioria da rede, mais né, como eles falam, de má fé, se organizarem numa fraude, eles conseguem reverter as informações. Uhum. Mas quanto maior a rede e quanto mais complexos são os agentes, no sentido de um tá meio que tentando vigiar o outro, mais difícil se torna. Exige um esforço computacional gigantesco, né? No Proof of Work, que é uma das linguagens de validação. Mas ainda, quando nós pensamos em caso de aplicação da blockchain, a blockchain não é para tudo, né? Uhum. Nós temos que entender para que a blockchain serve. Ela serve quando nós temos vários agentes imputando dados e que querem ter um controle centralizado. Um exemplo que é muito bom hoje, cadeia de suprimento. Por quê? Porque eu tenho que ter a informação de quem está lá sendo o armador, quem é o embarcador, quem é que vai fazer o transporte, quem é que está recebendo, quem é que não está recebendo. São várias participantes que vão imputar informações que são importantes, porque isso vai, digamos assim, iniciar um processo da próxima etapa da cadeia. Então, é um ponto em que eu não quero me aliciar com você, porque a tua informação é importante para o meu negócio. Então, se você imputou um negócio errado, eu vou ver e vou falar, mas como assim está errado? Apaga aí. Não, apaga não. Então, reorganiza, porque eu tenho toda uma cadeia que está conectada a isso. Então, quando a gente entende o porquê da blockchain, do que ela é aplicável, a gente começa a falar, opa, interessante.
Não, e dá a rastreabilidade, né? Todo o trajeto. Bom, mas pegando essa linha de raciocínio, foi bom até você falar de entender o sistema, porque não deixa de ser um sistema, né? E aí eu quero trazer uma pitadinha aqui. Eu sei que o paper de Satoshi Nakamoto, ele já tem mais de 10 anos, Quase 20. quase 20. Né? Uau. Então, 2008, né? Então, a gente É que 4 anos, pra mim, já tá quase maior de idade. Com certeza. Então, a gente Verdade. está falando do paper de Satoshi Nakamoto, né? Eu estou falando, né? E eu ainda me deparo com situações, e quero ver como que você também, que ainda nós temos que desmistificar que blockchain não é Bitcoin. Uhum. Você ainda passa por essas situações quando você está falando sobre blockchain, porque a gente entra Sim. toda empolgada, porque blockchain pode fazer rastreabilidade, segurança, questão de compliance, tudo isso, a gente começa a falar. Só que aí vem uma pergunta, e quanto está valendo o Bitcoin? Eu tenho que comprar um Bitcoin? Esse é um desafio de quem tá, né? É você educar mesmo, no sentido... E a educação tem no sentido de trazer conhecimento para, né? E sim, eu acho que um dos pontos que eu tenho até trabalhado bastante nas minhas redes sociais ultimamente blockchain não é investimento. E Bitcoin não é apenas sobre investimento. Por quê? Porque as pessoas ainda estão atrelando a ideia de Bitcoin, de blockchain a investimento, ou a pirâmide, ou coisas nesse sentido. E não é disso que nós estamos falando. Então, eu tento falar, olha, nós temos que entender que tudo tem um começo. Tudo tem uma razão. Como é que começou? Começou com o Bitcoin. O que o Bitcoin, na verdade, é? O Bitcoin é o primeiro caso de uso dessa nova infraestrutura que eu acabei de falar, que é uma infraestrutura econômica voltada para uma economia digitalizada. E qual que era a proposta de valor do Bitcoin, do protocolo Bitcoin? Era justamente eu trazer uma infraestrutura que permita trocas de valores que seriam como se fossem moedas, porque permitem a troca de uma permuta mesmo, né? Uhum. De um ativo que eu entendo que tenha valor para adquirir coisas que eu entenda que eu queira adquirir. Então, ele exerce um dos papéis iniciais de moeda. E pense em moeda lá na época em que eu tinha um sal, um punhadinho de sal, ou tinha, por exemplo, uma vaca que tinha valor para outra pessoa. Então, entendam que é um mecanismo de troca. Uhum. Então, quando a gente entende que a blockchain ela é uma infraestrutura econômica que tem por objetivo potencializar, possibilitar essa troca de valores no ambiente digital, e que o Bitcoin é o primeiro caso de uso cujo valor era servir como meio de troca, a gente começa a entender uma coisa é a aplicação da tecnologia, que é, nesse caso, para meio de troca. Depois teve casos como se fosse investimento, porque houve uma aceitação de mercado, sim, mas o propósito inicial era ser um meio de troca. O que mais nós podemos fazer com a blockchain quando a gente pensa nessa infraestrutura para uma economia tokenizada? É esse o termo correto. Nós estamos passando por uma tokenização da economia que é possibilitada pelo desenvolvimento da blockchain e provavelmente de novas tecnologias relacionadas a isso. Então, nós podemos imaginar, por exemplo, como já está se acontecendo, em que eu estruturo produtos financeiros de investimento também numa lógica de blockchain. Uhum. Então, tem hoje já fundos que foram estruturados, não é fundos que foram tokenizados, já foram estruturados em blockchain com uma lógica tokenizada. Eu posso pensar em poder, por exemplo, emitir créditos de carbono, hoje que está se falando muito sobre essa economia sustentável, então crédito de carbono em que eu consigo ter a transparência da comercialização desses créditos de carbono. Uma economia para uma era digital, em que qualquer pessoa do mundo pode comprar um crédito de carbono, por exemplo, que foi produzido aqui no Brasil. Uhum. Então, você entender que, no fundo, nós estamos falando de uma tokenização da economia, que nada mais é que uma adaptação da economia a essa era digital, e que a blockchain está possibilitando tudo isso, e que o Bitcoin é só a pontinha da iceberg, a primeira aplicação, você entendeu tudo. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou de tokenização. Eu vi que a primeira criança que foi registrada no mundo na blockchain foi um brasileirinho. Foi um cartório de João Pessoa, salvo engano, mas acho que foi João Pessoa que fez uma parceria e registrou uma criança na blockchain. Então, assim, tokenização é uma palavra de ordem do dia. A gente teve reportagem, acho que mês passado teve uma reportagem numa revista de circulação nacional que falava sobre tokenização, essa palavra, né? Tokenização.
E vou te pedir de novo para você desmistificar isso, né, e dizer para a gente assim, o que tem benefícios, é uma coisa boa, é uma coisa ruim? Como é que as pessoas podem ver a tokenização? Tá. Eu gosto de usar, e acho que a Adri já me viu falando isso, imagine como se fosse um envelope. O que é um token? Token é representação digital de valor. Representação, um envelope, gente. Então, exemplo, eu tenho um apartamento de 100 metros quadrados no JuVV, por exemplo. O meu apartamento que eu vivo é um apartamento de 100 metros quadrados no JuVV. É onde eu vivo, ele é um imóvel. No cartório de registro de imóveis, eu tenho o título, não tem a escritura pública dele? O token é a escritura pública, não é o ativo. Então, imagine que token é como se a escritura pública ela não fosse no forma de papel. Ela tivesse como se fosse um avatarzinho, tivesse uma representação digital. Ela fosse como é que eu poderia dizer? É um bits e bytes ali no mídia digital, mas é isso. É um envelope em que eu posso estar colocando o que eu quiser de valor. Isso é token. Então, quando você está, por exemplo, pensando numa era em que você vai estar trazendo mais representações de valores que hoje estão nessa economia tangível para o digital, você tem, obviamente, várias, como é que eu poderia dizer, vantagens. Exemplo, transparência. Porque você consegue exatamente saber tudo que está sendo produzido, comercializado. Crédito de carbono. Qual é um dos grandes gaps do crédito de carbono? Um dos grandes problemas e dores do mercado de crédito de carbono? É você justamente, às vezes, ter a comercialização de 2 créditos de carbono. Você tem lá uma emissão de tantas toneladas, que em tese, né, tem todo um sistema hoje que está numa economia ou numa lógica analógica, só que às vezes você tem uma venda de 2 vezes o mesmo crédito. Com a blockchain ou tokenizando já na entrada, você não consegue fazer isso, por exemplo. Então, você consegue ter mais transparência, mais rastreabilidade das transações, você consegue atomizar mais. O que eu quero dizer com isso? Você consegue trazer mais fracionamento dos valores, porque é muito difícil você pensar, por exemplo, num registro analógico de 10 casas decimais de um valor para comercializar. Olha a dor de cabeça e o custo disso. Agora, quando você tem uma tecnologia que é digital, você pode fracionar coisinhas que até então era muito difícil de se imaginar. Você traz mais liquidez para o mercado, por exemplo. Mais acessibilidade, mais democratização para o mercado. Exatamente. E essa questão, por exemplo, do crédito carbono, né? Além de ser comercializado, às vezes, mais de uma vez, né? O crédito vendido pode não ter certificação, né? E aí, a certificação do crédito de carbono pode, sim, estar transparente na blockchain, né? De uma forma que esse crédito é certificado. Então, tem como, além de saber da certificação, a rastreabilidade, eu posso fracionar ele através de um token. Seria isso a linha de raciocínio? Mais ou menos. Sim, só que a gente tem um problema, e eu acho que você tocou um ponto que até eu vou fazer esse gancho, que é importante a gente entender, porque o que eu tenho lá no ambiente digital, como se fala, assim, eu estou colocando informações no ambiente digital, informações essas que são referentes a trocas de valores nesse ambiente digital. Eu potencializo a troca de valores aqui. Só que, muitas das vezes, nós vamos estar lidando com a representação digital de bens do mundo real. Vou voltar para o exemplo mais simples do apartamento. Como é que eu garanto que a representação que vai estar na blockchain falando que a Daiana é proprietária de um apartamento de 100 metros quadrados na quadra tal de Curitiba, de fato existe. E aquilo mesmo são as informações. E aqui vem, talvez, a ideia de novas funções para esses intermediários de confiança. Então, em vez de eles estarem no centro da certificação e do registro, eles vão estar na periferia, garantindo, porque nós precisamos de alguém que a gente acredite, garantindo a lisura das informações. Qual que é a conexão que eu faço agora com o crédito de carbono? Porque a certificação, eu tenho que ter os certificadores que são acreditados e eles vão ter que ser os nós validadores da imputação dessa informação na blockchain. Que essa informação é verdadeira. E aí a gente vai precisar do intermediário de confiança, porque as informações, elas não aparecem miraculosamente na blockchain quando nós falamos de informações relacionadas à economia do mundo real. Então, entender esses novos papéis, entender que nós vamos precisar de essas pessoas, esses gatekeepers que a gente fala, né? Que são as pessoas que vão estar nos portais de acesso a esse mundo digital, eles vão ser muito importantes. Então, a gente também entender
a evolução desses novos papéis. Então, no caso do crédito de carbono, sim, a gente pode imaginar, eu tenho uma certificadora que é reconhecida ou que está na legislação, eventualmente, como acreditada a fazer a certificação, ela tem a imputação de colocar essa informação na blockchain, a partir dessa informação, eu consigo tokenizar em micropartes de um crédito de carbono para comercializar em blockchain. Posso pensar nisso? Posso. Traço mais liquidez para o mercado? Trago. Oportunizo pessoas a adquirir bens ou investimentos com valores menores de entrada? Sim. Inclusive, isso é um dos objetivos do Drex. É você potencializar o acesso a investimentos. Quais são os problemas? Riscos. Riscos regulatórios, riscos de cyberataques e essa insegurança ainda é legal em alguns dos negócios que são desenvolvidos. Com certeza. E essa questão do intermediador, não, da entidade periférica que vai dar credibilidade para isso, né? Nós precisamos disso. Né? E além de tudo, né? Em outro episódio, nós falamos sobre inteligência artificial. E das perguntas foi, e o ser humano, né, vai ser substituído pela máquina, pela inteligência artificial? Aí fica a grande dica, né, para se atualizar, entender como funciona a blockchain. É uma grande oportunidade de trabalho, né, até para o certificador de crédito de carbono. Agora a gente tem vários debates em relação a como registrar um imóvel que nós queremos tokenizar, por exemplo, né? A própria CVM já se posicionou falando que lá a gente tem a lei de valores imobiliários, que é antiga, né? Que fala que valor mobiliário, né? Tem o rol taxativo lá do que é valor mobiliário, mas o inciso 9 do parágrafo 2º fala assim, o que for rendimento com esforços de terceiros. Estou só tentando lembrar aqui. Então, quando a gente fala em tokenização, pensando assim, eu vou comprar uma fração do imóvel. Claro, tirando todo o romantismo da questão dos cartórios, por enquanto, que a gente ainda tem muito debate pela frente, porque cartório é uma entidade no Brasil, né? Tem toda uma questão que precisa ser trabalhada e acredito que alguns anos temos ainda pela frente em relação aos imóveis. Vamos falar da questão do crédito de carbono. Depois até quero que você conte um pouquinho mais sobre o projeto que eu sei. O que você podia falar, óbvio. Então, até me perdi aqui, só porque eu vou mexer com ela, né? Porque eu tenho essa liberdade. Sim. Então, eu comprei o crédito de carbono. Mas eu, Adriana, nunca pensei em ter crédito de carbono, porque era inacessível para mim. Onde que eu compro crédito de carbono? A primeira coisa, né? Então, assim, não, as empresas compram para compensar a poluição. Isso faz sentido na nossa cabeça. Mas imaginem que eu quero esse crédito de carbono porque eu acredito que ele vai valorizar. Né? Aí vem toda a questão do valor mobiliário, que envolve CVM, que a gente precisa estudar. Então, tem uma situação que o que for tokenizado que garante rentabilidade futura com esforço de terceiro tem característica de valor imobiliário e a CVM já se posicionou nisso. E até lançou a 88, que é a instrução normativa de crowdfunding. Então, muita coisa dá para aproveitar e muita coisa pode ser tokenizada. E aí vem o CND, né? Café com Negócio e Direito. A blockchain para negócios, no meu ponto de vista, ela é sensacional. E o direito, ele vem para dar essa segurança jurídica que a gente precisa para fugir dos aventureiros de até então, né, Dai, que acabaram corrompendo um pouco o mercado nos últimos anos. Porque assim, quando a gente pensa, a tecnologia, de fato, o direito não acompanha tecnologia. Não. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que sempre foi assim. O direito sempre vai a reboque para tentar regulamentar como é que é as regrinhas do jogo social. O fundo do direito quais são as regras do jogo social, ponto. É isso, para isso que serve o direito. Então, de fato, o jogo social muda e estava dando com uma velocidade muito rápida e o direito, dentro dos parâmetros hoje, ele não acompanha a velocidade. A gente vê algumas evoluções até de técnicas legislativas ou de técnicas de formação do direito, de fontes do direito, no nível macro global, vemos.
falo de globalização do direito, que pode ser um outro ponto que depois, né, numa próxima oportunidade, quem quiser me siga no canal, lá no meu Instagram, que eu falo um pouco sobre isso. Mas o fato é que o direito, ele traz, sim, uma segurança de que o que eu estou fazendo está em compliance com a legislação que eu estou querendo atingir, que eu não vou cometer nenhum crime, não vou receber multa, e está tudo certo. Então, assim, o desafio do advogado, que eu falo que é o advogado que milita nessa área, primeiro, mindset. É outro mindset. Você tem que entender que você é muito mais um parceiro para tentar estruturar o negócio do teu cliente e alertar os riscos que possam estar sendo realmente trazidos com aquele modelo de negócio e falar, olha, mas se mudar assim, diminui o risco. Zero não existe, porque nós estamos num ambiente de construção. Mas entender os riscos, entender até que ponto também o que você está propondo cai dentro do que já existe a termo de conceito. Porque, às vezes, eu adoro vinho, tá, gente? Eu ia falar, melhor do que tomar vinho com quem que você gosta, vai ter um papo como esse, era tomar uma taça de vinho. Mas deixa a dica para uma próxima. Na próxima tá garantido. Combinadíssimo. Mas o ponto é que a gente tem que entender que muitas das vezes a gente está simplesmente dando uma nova garrafa para vinhos velhos. Quando eu falo de crowdfunding, gente, a IPO já existe há quanto tempo? De verdade. Sim. Pode ser num valor menor, pode ser numa outra configuração, numa outra conformação, mas o fato é que já existe essa figura. E quando a gente vai para direito tributário, que é a minha área mesmo, né, de estudo, de doutorado e tal, e que eu olho esses fenômenos de intangíveis, muitas vezes nós estamos falando de operações que se encaixam nas hipóteses de incidências tributárias, ponto. Com um formato diferente. Outros desafiam, porque são novos negócios, é uma nova lógica que você tem que tentar entender se de alguma forma você desmembrando, entendendo, ele se encaixa em algum. Então, é este ponto de entender o que tem a regulamentação abarca, o que ela não abarca e precisamos inovar, que é o desafio daí do formulador de políticas e da legislação. O MiCA, né, o MiCAR agora, porque ele já é aprovado, né, o regulamento europeu que trata dos ativos digitais, das operações com ativos digitais, ele coloca isso muito claro. Ele tem toda uma estratégia de falar, olha, o que a nossa legislação de mercado de capitais abarca, está abarcado, ponto. O que não está, que é o novo, aí eu tenho essa legislação agora robusta. Abarcou tudo? Não, tem alguns outros pontos a avançar, mas já é um começo, né? Quando a gente volta para o Brasil, sim, acho que a CVM e o Banco Central são hoje, assim, eu acho que é unanimidade de quem está na área, são duas instituições que estão super engajadas, estudando, fazendo sandbox, realmente, Drex do Banco Central, a gente realmente é invejável no mundo todo pelo vanguardismo dos nossos órgãos reguladores em relação a isso. Porque hoje, a maior parte dos modelos de negócio, eles estão ali entre CVM e Bacen. A gente sabe que estão hoje, onde está hoje realmente efervescendo a indústria, né, do Web3, que a gente fala de blockchain, está ali. Então, entender até que ponto você, de fato, não está incorrendo dentro do conceito de valor imobiliário da nossa legislação, que já foi até atualizado para abarcar os recebíveis, que a gente estava tendo muita questão de tokens de recebíveis, tokens enfim, toda essa parte de tokenização aí de crédito de recebíveis, de precatório, de recebíveis creditórios, etc., a gente amplificou isso. Teve uma legislação específica para falar isso aqui também é valor imobiliário. Tivemos uma orientação da CVM, a 40, falando, olha, isso aqui é valor imobiliário, então isso aqui tem que estar realmente dentro, em compliance com a legislação nossa. Então, a gente está vendo uma evolução aqui também no Brasil e a gente... eu vejo com bons olhos, na verdade, tá? Essa orientação, essa conversa. Eu também vejo com bons olhos e nos dá segurança para empreender, né? Para aplicar efetivamente a tecnologia blockchain e ver e explorar todos é uma palavra pesada, né? Mas as oportunidades que ela tem, que nos dá, né? Mediante essa grandiosidade que o Satoshi Nakamoto colocou naquele paper dele lá, utilizando. Ele mal sabia onde é que ia dar isso Mal aí. sabia onde ia dar, acredite, né? Bom, nós estamos a caminho do fim. Não acredito. Nós temos alguns minutos. Então, antes da gente fazer a pergunta derradeira aqui, né? Eu quero deixar o convite para um próximo episódio para falarmos mais sobre tecnologia blockchain, porque hoje só foi
Pontinha do iceberg. uma pontinha do iceberg, porque temos projetos para falar, coisas que acontecem no nosso dia a dia para a gente Uhum. compartilhar, né? Segunda edição de livro saindo, né? Então, tem Trabalhando muita nele, coisa final de boa semana. acontecendo. Mas só para fechar assim com chave de ouro, a gente falou, né? Blockchain, tokens e criptoativos. E aqui do outro lado está o meu livro que fala sobre blockchain, Bitcoin e smart contracts, né? Sobre smart contracts, são os contratos inteligentes, né? Puxando um pouquinho para a regulação, só para ficar chato o final, né? Imagina. Juridiquês? Juridiquês, eles estão sendo aplicados já você não precisa ter tudo isso de cabeça, óbvio, mas você acredita que é uma boa saída para alguns projetos que exigem contratos autoexecutáveis, que seja, por exemplo, deu agora, 8 horas da noite, executa o fim do podcast automaticamente. Entende? Coisas assim. Você já está vendo projetos utilizando contratos inteligentes aqui no Brasil? Assim, contratos inteligentes, eles servem para automatizar processos. No fundo, a maior parte da infraestrutura de blockchain é através de smart contracts, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa em pools de liquidação, DeFi, todos esses protocolos aí que estão sendo... É tudo smart contract, né? Que, no fundo, não deixa de ser a possibilidade de você codificar automaticamente regras do jogo. O ponto é esse. Acho que vai evoluir muito mais a partir do momento que a gente conseguir... E aí, trazendo para o mundo da economia real, do dia a dia das pessoas, a partir do momento que a gente conseguir trazer isso de uma forma mais... As pessoas estarem mais aderentes, né, à tecnologia blockchain, para poder utilizar isso, trazer um caso mais maciço de uso para a grande população. Um exemplo, imagine agora com o Drex realmente estando na ordem do dia, todo mundo com as suas carteiras no seu celular. Eu estou com a preocupação de fazer uma compra na OLX, que ainda existe, né? Acho que existe ainda essa ideia de conectar as pessoas, aí as pessoas que vão verificar quem que vai entregar o quê, quem que vai mandar o quê, quando que vai pagar. O medo de, se eu mandar o meu livro lá, ela não vai me pagar, eu vou ficar no prejuízo, como é que faz, como é que não faz? Esse é um caso, assim, do dia a dia que super seria útil para o smart contract. Então, é o seguinte... Vamos fazer o seguinte, eu estou colocando aqui o rastreamento da encomenda que eu estou mandando, então o correio vai vai ser um dos oráculos aqui da condição, a hora que essa informação chegar que foi entregue para você, você travou um valor na tua carteira de Drex, um real, que está tokenizado aqui, então uma vez que foi dado um input de que você recebeu o livro, tá desatualizado, né? Eu destravo e você recebe o dinheiro, está travado com essa condição. Você não tem mais o medo de ser passado para trás, quem que vai receber primeiro e correr o risco. Você consegue trazer isso para o dia a dia. Mas aí tem uma evolução de usabilidade para o dia a dia, né? Que aí estamos vendo aí, talvez Drex venha para ajudar isso. Eu queria pegar esse gancho da usabilidade. Por que eu queria dar essa contribuição? No meu mestrado, a minha dissertação eu fiz sobre smart contracts. E eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu peguei, de um lado, empresários e, de outro lado, programadores, pessoas que sabem programar em smart contracts. E a minha pesquisa foi voltada para usabilidade, que é o que você exatamente falou, a parte prática da coisa. E, pessoal, eu fiquei surpreso, empresários de grandes empresas. Eu não preparei eles para a entrevista. Então, quando eu perguntava, eu quero falar sobre smart contracts, o que eu recebia era, o que é isso? E aí você tentava usar exemplos didáticos, por exemplo, lembrar da máquina de Coca-Cola, alguma coisa que automatize. Sabe o que eles respondiam? O Brasil não está pronto para isso. Eu acredito que a nossa legislação não vai entender o que é isso. E eu não vejo isso como aplicar. Eu tenho medo de assinar contrato de maneira digital. Imagina usar isso que você está me explicando agora. Então, deixo para vocês duas comentarem também, porque na parte da usabilidade, eu fiquei surpreso. E o resultado em relação ao pessoal de tecnologia foi o mesmo. Eles falaram, ninguém entende o que é, a gente não consegue vender o nosso trabalho, e a parte prática está prejudicada. São os termos, né? Eu penso que é tudo uma questão de confiança. No fundo, somos pessoas. A gente só vai transacionar com mecanismos através do que a gente confia. Então, é uma construção. Então, eu sempre falei, e acho que se puxar falas minhas aí de alguns anos atrás, eu sempre falei, eu só vejo casos maciços quando nós tivermos, primeiro, uma interface muito amigável,
pessoas que já são no convívio nosso, instituições tradicionais e que a gente já confia, aplicando, fazendo uso, porque muitas vezes a gente não vai querer saber o que está por trás. A gente vê a vantagem daquilo. Os pontinhos hoje de clubes de fidelidade, que hoje é um outro caso de uso super, né, que as pessoas têm usado muito para blockchain. Eu tenho lá o meu extrato de pontinhos que eu posso fazer uma troca, né, entre os parceiros daquele clube de pontos, né, de benefícios. Daqui a pouco isso vai ser tudo blockchain, vai ser interoperável. Eu não vou querer saber que está blockchain por trás. Eu vou simplesmente olhar, vou abrir meu celular, vou ver que tem ali a carteira, eu posso adquirir A, B, C. O que está por trás? É esse o ponto que a gente está começando a trabalhar hoje na indústria. Então, hoje a gente vê uma evolução, vê realmente uma construção de usabilidade, de interface, de ter uma experiência de usuário. Então, eu acho que, no fundo, é igual à internet. Eu não quero saber que tem um protocolo TCP/IP por trás. Eu entro, ligo meu computador, meu celular, entro lá navego e acabou. É isso. É IPv4, é IPv6, não importa. Eu estou navegando, né? Tá funcionando. Acabou. Se está funcionando, só se a internet estiver fora do ar, daí a gente se preocupa. Exatamente. Alan, agradeça por gentileza a nossa audiência, por favor. Terminou mesmo? Eu não Com tô certeza. acreditando, gente. Eu sou muito É que rápido. quando o papo é bom, né? Ficamos para a próxima com vinho. Por favor, né? Falar Venha de novo, tendências porque- de mercado. Com certeza. Tendências de mercado. Adriana, quero agradecer, né? Parceria de sempre. Agradecer demais. Daiana, esse podcast foi diferenciado, foi uma aula, de verdade. Muito gostoso. Você desmistificou muitas palavras. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão voltar para ouvir de novo a explicação e entender muito bem. Parabéns, você Imagina, é excelente obrigada. professora. Obrigada, espero Volte mais vezes. só chamar, falar sobre isso com café ou /vinho, estamos aí. Adoro que ela sempre fala do vinho. Bom, quero aproveitar, agradecer a audiência. Dai, muito obrigada pela Obrigada a presença, vocês. pela parceria de sempre. Alan, é um prazer dividir a Estamos bancada com sempre junto. você em todos os... Estamos sempre juntos. Sempre a gente tem a oportunidade de trabalhar. E você, querido ouvinte, fique por dentro dos próximos episódios. A Daiane falou bastante sobre o Drex, que é o nosso real digital. Teremos, nos próximos episódios, um representante da Hyperledger Brasil Foundation, que é a blockchain por trás do real digital. Então, ele vem aqui para nos falar um pouquinho sobre o Drex, falar um pouquinho da tecnologia. Então, não percam o próximo episódio. E, para finalizar, quero sempre dizer que uma boa dose de café com um bom assessoramento jurídico fará seus negócios decolarem. Até a próxima!